Concurseirinildos e concurseirinildas do meu Brasil, voltamos novamente e hoje vamos dar a nossa aula 7 aí do município de Itaperuna. Essa seria a minha última aula. Galera, eu fiquei aí um tempo sem postar aula porque eu estava doente, então eu fiquei sem postar. Agora, hoje que eu acordei um pouco melhor, a gente vai dar continuidade aí a esse material, beleza? Lembrando que a gente está seguindo aqui o edital, tá? A gente está aqui, a gente vai falar hoje dos tributos municipais. Esse aqui é o assunto que é mais cobrado, né? Aqui vai falar do orçamento, da ordem econômica e social, enfim. Se vocês quiserem uma próxima aula, é só colocar aqui nos comentários que a gente coloca uma próxima aula falando do restante do assunto, beleza? E isso aqui geralmente não cai muito em prova. A banca coloca tudo isso daqui, mas ela não cobra tudo, né? Mas geralmente isso aqui não cai em prova. Mas se vocês quiserem uma próxima aula, coloca aqui nos comentários, dependendo aí da quantidade de gente que pedir, a gente elabora uma aula, faz tudo certinho, beleza? De acordo aí com o interesse de vocês. Nosso material continua aqui, tá na promoção, tá? São 85 questões da lei orgânica. Caso você queira 50 questões de português e 50 questões de informática, o meu WhatsApp vai ficar aqui embaixo também. É só você entrar em contato comigo, que a gente faz um combaço aí, né? Faz um combão, e aí a gente disponibiliza para você com valor promocional. Beleza? Então vamos para cima, vamos começar a aula. Lembrando, segue a gente aqui no Instagram, ó. Só questões de concursos, tá? Lá tem promoções, lá você tem depoimento de pessoas que compraram o material e foram aprovadas. Tem as minhas aprovações em concursos também, tá? Segue a gente lá no nosso Instagram também. Beleza? Então vamos para cima, deixa o like aqui no vídeo se você gostar. Deixa também o seu comentário. E não esquece de se inscrever no canal para você sempre receber, né, as atualizações de aulas novas quando a gente postar. Ok? Beleza? Então a gente vai falar dos tributos municipais, que é um assunto muito recorrente, prova cai bastante, tá? E a gente vai colocar sempre os assuntos mais cobrados. Lembrando que você, se puder, faça a leitura da lei orgânica de forma completa, né? E aí você já, talvez por essas aulas aqui, você já vai fechar a legislação. Isso aí eu garanto que você vai fechar a legislação só com essas aulas aqui, tá? Mas é aconselhável sempre a gente fazer uma leitura mais ampla, né? Não precisa fazer a leitura para gravar tudo, mas faz uma leitura mais ampla para você conseguir chegar muito mais preparado, ok? Então aqui no artigo 120 ele vai dizer aqui, ó, são tributos municipais, os impostos, tá? A gente vai falar aqui, ó, dos impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. A gente vai falar das três aqui nessa aula de hoje. Decorrentes de obras públicas instituídas por lei municipal. Essa contribuição de melhoria aqui é quando a gente vai se aprofundar mais, mas é quando a prefeitura ela faz uma melhoria, né, na rua, né, no asfalto, enfim. De repente você morava num lugar que era só rua de barro. Aí a prefeitura foi lá e colocou asfalto, então valorizou o bairro. Então é uma contribuição de melhoria desse bairro. Você vai contribuir porque a prefeitura ajudou a você a melhorar, né? Melhorar ali, a valorizar o imóvel, a valorizar o local, enfim. A gente vai se aprofundar mais. Decorrente de obras aqui, tá vendo? Ele está falando aqui decorrente de obras públicas instituídas por lei municipal, atendido aos princípios estabelecidos na Constituição Federal e nas normas gerais do direito tributário. Então vou colocar grandão aqui para você ver melhor. Então aqui que esse primeiro artigo aqui ele vai dizer aqui pra gente, né? O artigo 120 ele está dizendo o seguinte, ele trata aqui dos tributos municipais. O que são tributos, né? Tributos, galera, são os encargos financeiros exigidos pelo município de seus cidadãos e empresas. Então, esse artigo está definindo que os tributos municipais vão incluir os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria.
E ele também está estabelecendo que esses tributos eles devem ser instituídos por lei municipal, ou seja, precisam estar formalmente estabelecidos através de um processo legislativo local. Beleza? Além disso, esses tributos devem respeitar os princípios previstos na Constituição Federal do Brasil e nas normas gerais do direito tributário. Então aqui, o que significa, né, para a gente tirar essa dúvida, o que significa impostos, né? Impostos, galera, são tributos cobrados pelo município sem a contraprestação direta, ou seja, o contribuinte ele paga o imposto e ele não recebe um serviço específico em troca. Então, a arrecadação dos impostos é utilizada para custear ali as despesas públicas em geral. Exemplo, vou te dar um exemplo que a gente vai falar sobre isso, né? O IPTU, né? O IPTU é um imposto municipal cobrado de proprietários de imóveis urbanos. Então, se você possui uma casa em uma cidade, o município ele pode cobrar o IPTU. E esse valor é usado para financiar diversas atividades do município, como a manutenção de ruas, limpeza urbana e segurança. Diferente das taxas, né, essas taxas aqui, as taxas são tributos cobrados em razão de um serviço específico prestado pelo município. Então, prestado assim, pela utilização de um bem público, ao contrário dos impostos. Então, as taxas, elas têm uma relação direta com o serviço prestado ou um benefício específico oferecido ao contribuinte. Exemplo, existe a taxa de coleta de lixo. Então, é uma taxa municipal cobrada dos moradores e comerciantes pelo serviço de coleta de resíduos sólidos. Se a prefeitura realiza a coleta de lixo na sua rua, ela pode cobrar essa taxa para cobrir os custos desse serviço. Beleza? Então, a gente já falou de impostos, já falou de taxas, agora a gente vai falar das contribuições de melhoria. Então, as contribuições de melhoria são tributos cobrados dos proprietários de imóveis que se beneficiam com a realização de obras públicas, né? Como a gente falou. Então, quando o município ele realiza uma obra que valoriza ali o determinados imóveis, ele pode cobrar ali dos proprietários uma contribuição para ajudar financeiramente essa obra, beleza? Então, se a prefeitura ela pavimenta uma rua de terra, né, melhorando o acesso e valorizando o imóvel, ela pode cobrar uma contribuição de melhoria. Beleza? Show de bola. Então vamos seguir aqui para o artigo 121. Aqui ele vai falar realmente quais são os impostos. É de competência do município os impostos. Ele vai falar aqui da propriedade predial e territorial urbana. Então aqui essa propriedade predial e territorial urbana é o que a gente chama, né? É o que a gente chama aqui normalmente de IPTU. Esse daqui é o nosso querido IPTU. Beleza? Então, assim, eu vou falar bem a grosso modo, né, para não ficar um assunto, para não ficar um material muito extenso. A ideia é que você passe na prova, então você não precisa entender tudo sobre o que é tributação, né, o que é imposto, enfim. É só para você ter uma ideia mesmo, beleza? Então, aqui, ó, ele está dizendo que esse artigo ele começa afirmando que é de competência do município, ou seja, cabe exclusivamente ao município instituir e cobrar o IPTU. Então isso significa que somente o governo municipal tem autoridade para definir as regras, as alíquotas, né, que são os percentuais aplicados sobre a base de cálculo e as formas de cobrança desse imposto. Então nenhum outro ente federativo, né, como a União, os estados, pode legislar sobre esses tributos específicos, que é uma fonte de receita importante para as cidades. Então, o IPTU é um imposto que incide sobre a propriedade de imóveis localizados em áreas urbanas, incluindo tanto terrenos, né, que são propriedades territoriais, quanto edificações, que são propriedades prediais. Então, aqui você vai ter dois. Ó. Você vai ter a propriedade. Você vai ter a propriedade predial, só para ficar bem explicadinho, e a propriedade, isso aqui se tratando de IPTU, né? E a propriedade territorial.
Beleza? Então, a propriedade predial, ela se refere a os imóveis construídos como casas, prédios, apartamentos e qualquer outras edificações. E quaisquer outras edificações. A territorial, então aqui vamos colocar, né? Casas, prédios, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, deixa eu ver aqui, peraí que tá. Casas, prédios, apartamentos, enfim. E a territorial está se referindo aqui, vou colocar aqui um pouco mais para cima. Vou colocar aqui para cá, pronto. E a territorial, ela está se referindo aqui as construções, né? Que são os terrenos. Então, aqui ele tá se referindo aos terrenos, né? Aos terrenos, às construções que também estão localizados ali em área urbana. Então, se você possui uma casa em uma cidade, você está sujeito a pagar o IPTU para o município onde essa propriedade está localizada. O valor do imposto será determinado com base em critérios com o valor venal do imóvel, que é uma estimativa do valor de mercado de propriedade feita pelo município. Se você possui um terreno também vazio, né, em uma área urbana, mesmo sem nenhuma construção sobre ele, você ainda estará sujeito ao IPTU. O valor pode ser diferente do imposto sobre a propriedade predial, né, com a construção, dependendo da legislação municipal. Beleza? Vocês estão conseguindo ver aí? Não, né? Deixa eu ver aqui. Pronto. Agora sim. Propriedade predial, casa de prédio, propriedade territorial, terrenos. Beleza? Show de bola. Mas afinal, então, qual é a finalidade, né? Qual é a finalidade do IPTU? Serve para várias coisas. O IPTU é uma das principais fontes de receita do município. Então, serve para manutenção de vias públicas, né? Asfaltamento, calçamento, sinalização, né? Serviços de saúde, serviços públicos, enfim. Limpeza urbana. Beleza? Show de bola. Aqui no inciso 2, a gente vai falar aqui, ó, da transmissão intervivos. É a transmissão intervivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis. Ah, Thiago, mas existe você passar um bem imóvel para uma pessoa que está morto? Sim, existe. Você pode passar o bem para outra pessoa, uma herança, né? Aqui ele está se referindo à transmissão intervivos, né? Ele está falando de intervivos, que para aquelas pessoas que ainda estão vivas, né? Tem a transmissão causa-mortes, né? Que é a transmissão de um bem para a pessoa que já morreu. Aqui ele está falando de pessoas que ainda estão vivas. Por natureza ou acessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Vamos explicar isso aqui direitinho para você entender melhor. Então, a gente já sabe que a expressão intervivos, né, transmissão intervivos, refere-se à transferência de propriedade ou de direitos sobre bens imóveis que ocorre de pessoas vivas. O contrário ali de transmissão causa-mortes, que ocorre por herança após o falecimento de uma pessoa. Por ato oneroso, quando ele fala aqui, ó, por ato oneroso, significa que a transferência de propriedade envolve uma contraprestação financeira, ou seja, uma venda ou troca de imóveis onde há pagamento de um valor em dinheiro ou outro bem em troca da propriedade ou de direitos sobre o imóvel. Então, exemplo, quando uma pessoa compra uma casa ou um terreno de outra pessoa, essa transação é considerada uma transmissão intervivos. E, né, como é uma venda, né, um ato oneroso, está sujeita ao ITBI. Então, a gente chama esse imposto aqui, esse daqui vai se chamar ITBI. Beleza? Esse daqui se chama ITBI. Ok?
Beleza, então, bens imóveis de natureza, né, por natureza ou ação física. Ele está dizendo aqui, ó. Eu gosto muito de ensinar no detalhe, né? Por natureza ou acessão física. Então, bens imóveis por natureza são aqueles que não podem ser removidos do local onde estão situados sem que sejam destruídos ou alterados, como terrenos ou construção fixa, ou construções fixas, né? A acessão física, ele está se referindo aqui a algo que foi incorporado ao imóvel, como benfeitorias ou construções que se tornaram parte integrante do imóvel e, portanto, também são consideradas imóveis. Então, exemplo, se alguém constrói uma casa em um terreno, essa casa se torna parte do imóvel por acessão física. Se for vendida junto com o terreno, a transação estará sujeita ao ITBI. Beleza? Aí ele vai dizer aqui que tem e de direitos reais sobre imóveis. Então, os direitos reais são aqueles que conferem ao titular uma relação direta e imediata com o bem, dando-lhe o poder de usá-lo, fruí-lo e dispor dele. Os principais direitos reais sobre imóveis incluem propriedade, né, o direito de usar, gozar e dispor de um imóvel, usufruto, que é o direito de usar e usufruir dos frutos de um imóvel, né, sem ser o proprietário, e servidões, o direito de usar um imóvel de uma outra pessoa para um determinado fim, com o direito de passagem. Então, um exemplo. Se uma pessoa vende o direito de usufruto de uma propriedade, essa venda é uma transmissão de um direito real sobre o imóvel. Portanto, estará sujeito ao ITBI. Beleza? Aí ele fala, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Então, o inciso 2, ele faz uma exceção para os direitos reais de garantia, que são aqueles que garantem o cumprimento de uma obrigação, como as hipotecas e penhoras. Estes não estão sujeitos ao ITBI, pois a transmissão de tais direitos não implica uma transferência de propriedade em si, mas sim uma garantia de pagamento de uma dívida. Exemplo, quando uma pessoa toma um empréstimo bancário e coloca a sua casa como garantia, que é a hipoteca, o direito de garantia não transfere a propriedade do imóvel ao banco. Então, portanto, essa operação não é tributada pelo ITBI. Beleza? Quando ele fala aqui, ó, como cessão de direitos de aquisição. A cessão de direitos, ele está se referindo à transferência de um contrato ou direito de comprar um imóvel para uma outra pessoa antes da efetiva transferência da propriedade. Então, nesse caso, o município também tem competência para cobrar o ITBI sobre essa cessão. Exemplo, se uma pessoa compra um terreno em um loteamento, mas antes de completar a compra decide vender seu direito de aquisição do terreno para outra pessoa, a cessão desse direito está sujeita ao ITBI. Beleza? Show. Aí a gente vai para o inciso 3. Vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto o óleo diesel. Então vamos lá. Bom, esse inciso 3 aqui, esse imposto, existe uma emenda constitucional que aboliu esse imposto aqui, né? Mas vamos explicar, porque o que está escrito aqui, né? Vamos explicar o que significa. Então, ele está se referindo aqui à comercialização, ele está se referindo aqui ao dispositivo legal, né? Que se refere à comercialização de combustíveis como gasolina, etanol, gás, né? De petróleo, enfim. Então, ele está fazendo aí uma análise, né? desse imposto. Então, exemplo. Quando você vai a um posto de gasolina para abastecer seu carro com gasolina ou etanol, essa transação é considerada uma venda a varejo de combustíveis líquidos e o município tem a competência de instituir e cobrar um imposto sobre essa venda, né? Então, essa lei ela foi abolida, né? Ela não é mais cobrada, beleza? Aqui, serviços de qualquer natureza, aqui no inciso 4, né?
serviços de qualquer natureza não compreendidos na competência do Estado, observadas as normas definidas em lei complementar federal. Aqui a gente está falando do ISS. É um imposto chamado ISS, beleza? Então, qual é a explicação? Esse dispositivo ele vai abranger uma ampla gama de atividades prestadas por empresas ou profissionais autônomos que podem ser tributadas pelo município. Então, o imposto correspondente a essa competência é conhecido como Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, que a gente chama de ISS ou ISSQN, né? Então, são vários, né? Serviços profissionais prestados por advogados, médicos, engenheiros, serviços de conserto e manutenção, né? Realizado por oficinas mecânicas, serviços de transporte, quando se refere ao transporte municipal de passageiros, como táxis e serviços de aplicativos, né? Serviços de beleza e estética, como realizado em salões de beleza. Então, o ISS ele é um imposto municipal e sua alíquota vai variar de acordo com o tipo de serviço prestado e é estabelecido pela legislação municipal. Beleza? Show de bola. Então, ele é também um imposto municipal. Tá? Show de bola. Aí ele vai dizer aqui no parágrafo único: o imposto incidente sobre a transmissão intervivos não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens diretos decorrentes da fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Beleza? Show de bola. Então vamos explicar esse parágrafo único aqui para ficar realmente bem entendível, né? Então ele está tratando de uma exceção à regra geral daquele imposto lá que a gente leu dos intervivos, do ITBI, né? Então ele está dizendo aqui de uma exceção. Beleza? Então, vamos falar aqui por partes, né? Transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital. Aqui, ó. Tá? Pessoa jurídica em relação de capital. Então, esse trecho aqui, ele está estabelecendo que o ITBI, ele não incide sobre a transmissão de bens ou direitos que são incorporados ao patrimônio de uma pessoa jurídica como parte de um processo de realização de capital. O que é uma realização de capital? Ele tá se referindo aqui à prática de transferir bens ou direitos, como imóveis ou terrenos, para uma empresa em troca de participação no capital social dessa empresa. Então, esse processo ele é comum quando se forma uma nova empresa ou se aumenta o capital de uma já existente. Então, os sócios ou acionistas, eles transferem as propriedades, né, eles transferem propriedades para a empresa em troca de ações ou cotas. Então, um exemplo: se o empresário transfere um imóvel para uma empresa recém-criada como parte de uma contribuição para o capital social, essa transmissão não será sujeita ao ITBI. Aí ele vai falar nem sobre a transmissão de bens, direitos decorrentes da fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. Então, o parágrafo também, ele isenta do ITBI as transmissões de bens ou direitos que ocorrem durante o processo de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoas jurídicas. Então, o que é a fusão? Quando duas ou mais empresas se unem para formar uma nova entidade. Incorporação, né? Quando ele fala aqui incorporação. Incorporação, quando uma empresa é absorvida por outra, deixando de existir. Cisão, o que é cisão? Quando uma empresa se divide em duas ou mais novas entidades ou quando parte de seu patrimônio é transferido para outra empresa.
E extinção, né, quando uma empresa encerra suas atividades e distribui seus bens entre os sócios e acionistas. Então, se duas empresas se fundem, um exemplo, né, e os imóveis pertencentes a uma das empresas são transferidos para uma nova entidade formada, essa transferência não será sujeita ao ITBI. Aí ele fala de uma exceção aqui, ó, salvo se nesses casos a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens e direitos, locação de imóveis ou arrendamento mercantil. Então, apesar das isenções acima, o parágrafo único ele estabelece uma exceção importante. Se a atividade preponderante da pessoa jurídica que adquire os bens ou direitos for a compra e venda de bens imóveis, né, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil, que a gente chama de leasing, então o ITBI será cobrado. Então, qual é a atividade preponderante? Ele está se referindo à principal atividade econômica da empresa. Se a empresa que recebe os bens ou direitos como parte da realização do capital ou em um processo de fusão, incorporação, cisão ou extinção, tem como principal atividade a compra e venda, né, locação ou arrendamento de imóveis, então a isenção do ITBI não se aplica. Então, vamos lá. Vamos colocar um exemplo. Se uma empresa cujo principal negócio é comprar e vender imóveis, incorpora um terreno como parte de um processo de fusão, essa transferência será sujeita ao ITBI, porque a atividade principal da empresa está diretamente relacionada à comercialização de imóveis. Beleza? E aí vamos partir para o artigo 122. As taxas só poderão ser instituídas por lei em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à disposição pelo município. Esse artigo também aqui ele é um pouco cobrado, tá? Então, aqui a gente está falando das taxas. Então, as taxas só podem ser instituídas através de uma lei formal. Então, isso significa que o Poder Executivo Municipal, que é a nossa querida Prefeitura, não pode simplesmente decidir cobrar uma taxa, né? É necessário que essa cobrança seja aprovada pela Câmara de Vereadores e formalizada em lei específica. Então, esse processo legislativo garante que haja um controle e transparência na criação de novas taxas. Então, um exemplo. Se o município deseja cobrar uma taxa de coleta de lixo, essa cobrança ela deve ser formalizada por meio de uma lei aprovada pelos vereadores, especificando as condições, o valor e a forma de cobrança. Quando ele fala do poder de polícia aqui, ó, as taxas só poderão ser instituídas por lei em razão do exercício do poder de polícia. O poder de polícia é a capacidade que o Estado, incluindo os municípios, tem de regular e fiscalizar atividades para garantir a ordem pública, a segurança, a saúde, o bem-estar da população e a proteção ao meio ambiente. Então, as taxas podem ser cobradas quando o município exerce uma função de fiscalização e controle. Vamos dar um exemplo. Uma taxa de fiscalização sanitária pode ser cobrada de estabelecimentos comerciais, como restaurantes, para cobrir os custos de inspeção realizada pelo município, para garantir que o local ali cumpre as normas de higiene e segurança alimentar. Beleza? Show de bola. Show de bola. Então, utilização de serviços públicos específicos e divisíveis. Ele vai falar aqui, ó. Ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis. Então, as taxas elas podem ser cobradas pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos prestados pelo município, desde que esses serviços sejam específicos e divisíveis. Então, serviços específicos, quais são eles? São aqueles destinados a atender diretamente uma necessidade particular do contribuinte e não da coletividade em geral. Os serviços divisíveis são serviços que podem ser atribuídos a um beneficiário ou grupo específico de beneficiários, permitindo calcular de maneira proporcional a utilização dos serviços por cada um. Então vamos lá. Vou dar um exemplo. Exemplo de utilização efetiva. Se o cidadão solicita a poda de uma árvore em frente à sua casa e o município presta esse serviço, o cidadão pode ser cobrado por uma taxa referente a essa poda. Exemplo de utilização potencial. Mesmo que o contribuinte não utilize diretamente um serviço, como o serviço de coleta de lixo, ele pode ser cobrado por uma taxa se o serviço estiver disponível para ele. A simples disponibilidade
do serviço justifica a cobrança. Beleza? Aí ele vai falar aqui, ó, prestados ao contribuinte ou postos à disposição pelo município. Então, a taxa ela pode ser cobrada tanto pela prestação efetiva do serviço ao contribuinte, quanto pela disponibilização do serviço, mesmo que o contribuinte não utilize de fato. Então, o importante é que o serviço esteja disponível e seja divisível, ou seja, possa ser individualizado. Então, exemplo, o município ele pode cobrar a taxa de iluminação pública porque, mesmo que o contribuinte específico não usufrua diretamente dessa iluminação, por exemplo, se a rua onde ele mora ali tiver boa iluminação natural, né? O serviço está disponível para ele. Beleza? Vamos aqui para o artigo 123. A contribuição de melhoria poderá ser cobrada dos proprietários de imóveis valorizados por obras públicas municipais, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo do valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Aqui ele está explicando aquilo que a gente falou lá em cima, mas vamos no detalhe, né? Então, a contribuição de melhoria é um tributo específico que pode ser cobrado dos proprietários de imóveis que foram beneficiados por obras públicas que resultou a valorização do seu imóvel. Isso aí a gente já aprendeu, beleza? Então, esse tributo ele tem como objetivo recuperar parte dos custos das obras realizadas pelo município, uma vez que essas obras resultam em um aumento do valor dos imóveis beneficiados. Então, vamos dar um exemplo, né? Vamos supor ali que pavimentou uma rua, né? Construiu praça, instalou rede de esgoto, melhoria da iluminação pública. Essas obras geralmente aumentam o valor dos imóveis situados nas proximidades, já que proporcionam melhorias da infraestrutura local. Então, aqui o artigo está estabelecendo que o limite total para a cobrança da contribuição de melhoria é o valor total da despesa realizada com a obra pública. O que isso significa? Isso significa que o município não pode arrecadar mais do que o custo total de obras através de contribuição de melhoria. Então, vamos supor, se o município gastou lá 1 milhão para pavimentar uma rua, o total arrecadado com a contribuição de melhoria dos proprietários dos imóveis valorizados pela obra não pode exceder esse valor. Beleza? Então, além do limite total, o artigo também estabelece um limite individual para a cobrança de contribuição de melhoria, que é o acréscimo de valor que a obra pública proporcionou para cada imóvel beneficiado. Então, isso significa que o valor da contribuição de melhoria cobrado de um proprietário não pode exceder o aumento no valor do seu imóvel devido à obra. Então, vamos lá, colocar um exemplo. Se o imóvel foi valorizado em 50 mil, devido à pavimentação lá de uma rua, a contribuição de melhoria que o município pode cobrar desse proprietário não pode ultrapassar esse valor, mesmo que o custo total da obra permita uma cobrança maior. O município está limitado ao aumento real de valor do imóvel específico. Beleza? Então, aqui ele vai falar do cálculo e da cobrança. Ele fala aqui, né? Cada limite individual e acréscimo do valor que resultar para cada imóvel beneficiado. Então, o custo total da obra, né, somando todos os gastos com a realização da obra pública, a valorização imobiliária, que é a avaliação de quanto cada imóvel foi valorizado devido à obra, e a distribuição de custos, que é a divisão do custo de obra entre os imóveis beneficiados, proporcionalmente ao aumento do valor de cada imóvel. Aqui no artigo 124, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração municipal especialmente para conferir efetividade a esses objetos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Então, o artigo 124 ele está dizendo o seguinte: o termo caráter pessoal, aqui, ó, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal. Ele está se referindo à ideia de que os impostos devem, sempre que possível,
considerar as circunstâncias específicas de cada contribuinte, em vez de serem aplicados de maneira uniforme para todos, sem distinção, né? Então, isso significa que a carga tributária ela deve levar em conta as condições individuais, como a renda, o patrimônio e as atividades econômicas do contribuinte. Então, vamos supor, o imposto sobre a renda pode ter caráter pessoal ao ser calculado com base nos rendimentos específicos de cada contribuinte, ajudando a alíquota conforme o nível de renda. Então, assim, uma pessoa com maior renda pagará um imposto proporcionalmente maior, enquanto alguém com menor renda pagará menos. Beleza? E serão graduados aqui, ó, segundo a capacidade econômica do contribuinte, né? Então, a capacidade econômica é o principal, né? É o princípio segundo o qual os impostos devem ser proporcionais à capacidade de pagamento do contribuinte. Então, isso significa que aqueles que têm mais recursos, né? Tem mais ali renda, patrimônio, devem contribuir mais. Beleza? Facultado a administração municipal, especialmente para conferir efetivamente a esses objetos, identificar, respeitando os direitos individuais nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Beleza. Aí vai dizer aqui no parágrafo único, as taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Então, aqui o que ele está dizendo? Que ele está estabelecendo, né, o parágrafo único, ele está estabelecendo uma regra fundamental no direito tributário, que é a separação das bases de cálculo entre taxas e impostos. Então, essa regra ela tem como objetivo evitar que as taxas sejam cobradas de maneira que assemelhe, né, a sua base de cálculo à de um imposto, o que poderia criar uma sobreposição tributária e violar princípios constitucionais. Então, o que são impostos? Que, como a gente já sabe, são tributos que não têm contraprestação direta, ou seja, são cobrados independentemente de qualquer serviço específico prestado ao contribuinte. Exemplo, IPTU, né, imposto de renda, enfim. As taxas são tributos cobrados em razão de serviços públicos específicos prestados ao contribuinte ou pela utilização de bem público. Exemplo, taxa de coleta de lixo, taxa de licenciamento, né? Então, o parágrafo único ele proíbe expressamente que as taxas utilizem uma base de cálculo que seja característica de imposto. Então, isso significa que a base de cálculo de uma taxa não pode ser, por exemplo, o valor venal de um imóvel, que é o típico IPTU, ou renda de contribuinte, que é o típico imposto de renda. Beleza? Show de bola. Então, por que isso é importante? Porque a proibição ela garante que cada tipo de tributo, imposto ou taxa, ela cumpra a sua finalidade específica. Então, impostos financiam as atividades gerais do Estado, sem vinculação a um serviço específico, enquanto as taxas são cobradas para custear serviços diretamente relacionados ao contribuinte, né? Beleza. Então, galera, hoje ficamos por aqui. Se você quiser uma 8ª aula, coloca aqui nos comentários para a gente colocar uma aula para vocês, tá? A minha voz não tá muito boa hoje, né? Meu nariz está aqui quase tapado. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que vocês consigam atingir seus objetivos. Aquele abraço e tchau!